qual seria a origem do ser humano? Segundo os evolucionistas, seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, viemos de um ancestral comum. Nós não viemos do macaco, nós teríamos vindo de um ancestral comum. Como que nós sabemos disso? Bom, o pessoal encontra crânios e eles vão comparando um crânio com um crânio, ou se tem mais partes do esqueleto, comparam mais partes do esqueleto. Então é feito um processo comparativo um com o outro. E como é que você sabe que um é descendente do outro? Deixa eu me dar um exemplo, que é o homem de Tomai, que foi encontrado em 2001. Olha que interessante, isso daí saiu na revista Nature, desculpe. Lá na parte de baixo diz o seguinte: não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos, olha que palavra interessante, é sugerido pela maneira como os caninos eram usados, os dentes caninos, e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face ou na base do crânio. Ou seja, isso daí é uma sugestão, é sugerido. Então, como que funciona essa sugestão? Vamos pegar alguns exemplos de sugestões. Se você voltar ao passado um pouco, você vai encontrar alguns livros por aí que tinham esse desenho do chamado Homem de Nebraska. Haviam encontrado um único dente e, baseado nesse único dente, chegaram à conclusão que esse dente era do antepassado de um ser humano, ou seja, de um hominídeo, mas o resultado da pesquisa mostrou que o dente era de um porco extinto. Já imaginou você sair aí na rua agora, encontrar um dente e você desenhar quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, onde ele morava, todas essas coisas, baseados num dente? É impressionante. Você pegar, por exemplo, o homem de Piltdown, o homem de Java, o homem de Pequim, tem uma lista deles, todos eles fraudes. O Ramapithecus, família dos orangotangos. O próprio Australopithecus afarensis, nossa querida Lucy, provavelmente foi um macaco extinto. Como que a gente sabe disso? Olha as publicações científicas. Da Lucy, por exemplo, saiu no American Journal of Physical Anthropology. Saiu lá em 1983. Agora, algumas outras curiosidades a respeito dessa suposta evolução do homem moderno, que é muito interessante. No ano de 2004, ou seja, 4 anos atrás quase, 3 anos e meio para ser mais preciso, a revista Nature trouxe um pequeno parágrafo, ou seja, uma pequena reportagem sobre o Dr. Reinier von Sitten. O Dr. von Sitten, ele confessou que ele havia fabricado dados e plagiado o trabalho de colaboradores. Por exemplo, o crânio de Paderborn, que é um dos crânios mais famosos relacionados com a existência dos neandertais no norte europeu, que segundo ele era um crânio de 27.400 anos, foi redatado pelo pessoal da Universidade de Oxford, tanto é que quando eles cortaram o crânio para fazer a datação, olha que abriram, o crânio cheirava mal. Agora, um crânio de 27 mil anos cheirando mal? Daí começaram a fazer uma pequena pressão e o Dr. von Sitten, ele confessou que ele pegou esse crânio, que era o crânio padrão, modelo, para você saber que os outros crânios eram de neandertais ou não. Ou seja, o crânio padrão, ele pegou da tumba de um homem que morreu no ano de 1750. Fascinante. Há 250 anos atrás, então, os neandertais estavam andando aqui no nosso planeta. 250 anos atrás. Agora, o que eu acho interessante a respeito disso é o seguinte, que o que foi o Dr. Chris Stringer, que é um dos especialistas em Idade da Pedra, ele disse o seguinte nessa reportagem: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Essa publicação da revista Nature. Sabe o que eu achei interessante? Não é fascinante você saber que aquilo que você está estudando para entrar na universidade não é mais verdade? E aquilo que você está ralando para tirar nota para poder sair da universidade também não é mais verdade? A história já mudou. Por quê? Porque ela estava baseada naquilo que homens falaram e que eles haviam mentido a respeito. Só mais um exemplo que eu queria dar a respeito dos fósseis, daí eu vou tratar da datação. Mas as pessoas chegam para mim e falam assim, não, peraí, mas existem esses hominídeos, nós temos esses fósseis aí, esses crânios estranhos. Por exemplo, aqui você tem um deles que é muito interessante, que é o do Homo habilis. O Homo habilis, segundo os evolucionistas, teria vivido há 1.900.000 anos atrás ou há 1.800.000 anos atrás. Seria uma mistura seria o que estaria entre seres humanos
e praticamente lá os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Então esse aí é o fóssil OH24. Ao estudar esse fóssil, os cientistas chegaram à seguinte conclusão desse chamado Homo habilis antepassado nosso. Ele teria uma caixa, ou seja, teria uma caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, teria características faciais muito rudimentares, ele teria uma habilidade limitada de comunicação, uma habilidade limitada de manuseio, ele produziria ferramentas rudimentares, a alimentação dele também seria limitada, ele teria uma agilidade muito grande nas savanas africanas, porque é onde foi encontrado o fóssil, e a sua postura ereta. E daí quando nós encontramos assim, porque é um fóssil, foi encontrado, vocês viram um fóssil, esse é o fóssil. Então nós não temos dúvida a respeito do fóssil, a questão é a interpretação. Esse fóssil seria de um antepassado do ser humano ou não? As pessoas chegam e falam assim, e os criacionistas, o que têm a dizer a respeito disso? Bom, nós os criacionistas temos uma proposta muito interessante. Em vez de fazermos desenhos, nós tiramos fotografia, porque é melhor. A gente fotografa. Ou seja, essas foram fotografias tiradas de um ser humano que tem uma doença chamada microcefalia. Okay? Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem dele, porque ele é brasileiro, tem SIC, RG e recebe a aposentadoria do governo. Postura ereta. Fascinante. O irmão dele já é falecido, e o irmão dele não tinha microcefalia. Era como eu e você. Que tal um Homo habilis passeando em pleno ano de 2005? E não é de cera. De verdade. Vai no museu, ou entre na internet, procure ver os desenhos, os modelos tridimensionais feitos com massinha e tudo mais, dos chamados antepassados dos seres humanos, e compara com ele. Pergunta. Antepassado do ser humano ou ser humano com deficiência física? Então é muito interessante quando nós trabalhamos essas questões. Muito interessante. Agora, o que nos é passado é que o ser humano evoluiu. Então nós crescemos acreditando nisso e nós paramos de questionar. Aqueles que estavam aqui na minha primeira palestra, o que eu disse, ciência, quando ela é ensinada de forma dogmática, ela deixa de ser ciência e passa a ser religião. A característica principal da ciência ela deve ser sempre questionável. Sempre. Nós temos que ter essa habilidade, capacidade de questionar. Um professor que ensina qualquer disciplina, sem que seus alunos possam questioná-lo a respeito do material que está sendo ensinado, ele não está ensinando ciência, independente do quanto ele creia que seja ciência que ele está ensinando. Isso é dogmatismo.